Olá, queridos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. E já vamos para a lição de hoje, mas antes, vamos ao momento missionário. A gente não tem ideia do poder de Deus, do que Deus está fazendo nesse tempo. Eu disse que Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte desses planos. O Deus está trabalhando nesse momento, o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão, minha irmã, na sua família. A coisa não está solta não, Deus tem planos. Ele está dirigindo tudo isso, Deus está no controle, Deus ama você. Às vezes a gente pensa que as coisas estão todas desconectadas, não estão não, Deus está no controle disso aí, porque nós somos dele, nós somos filhos dele, ele é o Senhor das nossas vidas. Quando eu leio o livro de Ruth, irmãos, nos inspira para a obra missionária. Naquele tempo, no tempo dos juízes, essa história acontece no tempo de juízes, o livro de Ruth está entre Juízes e 1 Samuel. Havia uma família em Judá, na Judéia, lá em Belém, a família de um homem chamado Elimeleque, casado com Noemi, 2 filhos, Malom e Quilion. Essa família, irmãos, muda para a terra dos Moabitas, atravessa o Vale do Jordão e vai para Moabe. Havia uma seca, havia dificuldades na Judéia. Elimeleque pega a sua família e vai para a terra dos Moabitas. Ali, os filhos de Elimeleque se casaram com uma mulher chamada Orfa e outra chamada Ruth. Acontece que Elimeleque morre, os filhos também morrem, e Noemi fica viúva com as 2 noras viúvas. 10 anos se passam, terra dos Moabitas, Moabe. Noemi diz para as noras: olha, vocês voltem para a casa dos pais de vocês, porque eu vou voltar para a Judéia. Elas choraram. Orfa então volta para a casa dos seus pais, mas Ruth diz o seguinte: Noemi, não adianta você insistir, eu vou com você. Onde você for eu vou, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu Deus. Ruth ali se converte ao Deus da aliança, ao Deus de Israel, e decide ir para a Judéia, para Belém com Noemi. Essas 2 viúvas chegam, meus irmãos, na Judéia, e as pessoas ficam perguntando o que aconteceu com Noemi. Noemi chegou tão abatida, tão ruinzinha, que ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou a mulher amarga. Mas não esqueça, Deus tem planos, está no controle, Deus está trabalhando nesses planos agora, e você faz parte desses planos. A situação era tão difícil, que Ruth foi pedir esmolas, foi pegar a sobra da colheita, nos campos de cevada e de trigo, na época daquela colheita. Ela foi trabalhar no campo de um homem chamado Boaz, para colher o resto dos grãos que caíam, para poder aquelas 2 viúvas sobreviverem, porque não tinha plano de previdência social para parar as viúvas. Aquelas mulheres estavam completamente à deriva, meus irmãos. Ninguém podia imaginar na Judéia, em Belém, naqueles dias, o que Deus estava fazendo. O versículo que mais me impressiona no livro de Ruth é o versículo que conta que ela casou com Boaz, e aí ela teve um filho. E aí o texto diz assim: o menino chamou Obed. E sabe quem era Obed, Luciano? Meus irmãos, sabe quem é Obed? Obed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi, do grande rei Davi. Quando você abre o Salmo 23 que você lê, você está lendo um salmo escrito pelo bisneto de Ruth, essa Moabita. Ninguém podia imaginar em Belém naqueles dias o que Deus estava fazendo. Deus estava operando maravilhas na vida daquela viúva e ninguém sabia. Aquele menino, meus irmãos, Obed seria o pai de Jessé, o pai de Davi. E sabe onde isso vai dar? Isso vai dar numa vila lá na Galileia, chamada Nazaré, que um outro casal vai descer daquela vila para a Judéia, para Belém, e vai nascer um outro menino em Belém, muitos e muitos anos depois. Agora esse menino que vai nascer, o Emanuel, é o Deus conosco. Aí você abre a Bíblia em Mateus capítulo 1 e vai ler a genealogia do Messias, e você vai encontrar quem? Vai encontrar Ruth, vai encontrar Boaz, vai encontrar Obed, Jessé, vai encontrar Davi, vai encontrar todo mundo. Ninguém podia imaginar o que Deus estava fazendo. Deus está operando uma grande obra, irmãos, e essa obra é uma obra missionária, para abençoar, para salvar as pessoas. Sabe quem era esse Boaz que casou com Ruth? Boaz era filho de Salmão. Sabe quem era Salmão? Salmão casou com uma ex-prostituta chamada Raabe, que vivia ali em Jericó.
Esse Salmão era filho de um outro moço chamado Nasson, que liderou Judá, o exército de Judá lá no deserto. Nasson era filho de um outro chamado Aminadab, que era filho de Rão, que era filho de Esrom, que era filho de Pérez, que era filho de Judá, que era filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, e Abraão, filho da promessa. E você é filho de Abraão em Cristo Jesus. Você é dessa linhagem missionária que Deus está trabalhando, liderando. Você faz parte de uma grande obra, você faz parte de algo extraordinário que Deus começou com Abraão até aqui, e você faz parte disso, e Ele quer que todos sejam alcançados com o Evangelho de Cristo Jesus. Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte dos planos do Senhor. Permita que Deus continue usando a sua vida, porque já tem usado até aqui. Aleluia, glória a Deus. E nós seguimos estudando o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Para isso, utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje é A Visão dos Fins dos Tempos. Os crentes da Ásia, que foram os primeiros receptores do texto de Apocalipse, eles careciam de uma mensagem de consolo. Então, aqui nos capítulos 20 e 21, nós vamos ver essa mensagem que o Senhor providencia para aqueles crentes. No capítulo 20, nós vemos aqui o anúncio do dia do juízo, a descrição da ascensão e coroação de Cristo. E no capítulo 21, vemos a revelação de que o próprio Jesus, ele mandou João escrever e comunicar essas revelações às igrejas. E ao final, a vitória proclamada de Deus e do Cordeiro, e também daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. O significado do milênio, os 1000 anos, isso se encontra em Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 10. Vamos fazer juntos essa leitura. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nós devemos lembrar aqui que a literatura de Apocalipse ela carrega muitos simbolismos. Vimos aqui nesse texto o número 1000, que há uma referência a ele em relação ao milênio. O número 1000, então, ele é uma expressão de totalidade, de um período completo, de um período muito longo. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Então, como nós podemos olhar para esse período de 1000 anos referido aqui em Apocalipse? Há 3 correntes, basicamente, de interpretação sobre o milênio, sobre esse período de 1000 anos. A primeira é o pré-milenismo, a segunda, o pós-milenismo e a terceira, o amilenismo. Vejamos aqui uma breve explicação sobre cada uma delas. No pré-milenismo, o retorno de Cristo ele será precedido por certos sinais. Ele será seguido por um período de paz e justiça, no qual Cristo irá reinar sobre a terra em pessoa como um rei. Essa é a interpretação escatológica predominante nos 3 primeiros séculos da era cristã. No pós-milenismo, há um apontamento de que o reino de Deus está sendo estabelecido agora por meio da pregação, da evangelização e das atividades missionárias. O mundo, então, através dessas atividades, ele será cristianizado e, como consequência, haverá um longo período de paz e prosperidade, chamado milênio. Cristo volta, segundo essa linha de interpretação, após o milênio. O amilenismo, ele não vê o milênio como um período literal. Jesus ele não reina como um rei físico aqui na Terra durante esses 1000 anos. Ou, se reina, seria agora, isso com a igreja. Então, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, haveria um crescimento paralelo do bem e do mal, isso no mundo. O reino de Deus ele estaria presente agora no mundo através da sua palavra, do seu Espírito e da sua igreja. Mas e quanto a nós? Como devemos interpretar? Qual a linha que devemos seguir diante dessas possibilidades? Bom, o autor da lição aqui, ele propõe a linha amilenista. Mas eu gostaria de citar aqui as palavras do pastor João Sorém, quando perguntado sobre questões envolvendo o milênio. Ele disse o seguinte: eu não sou amilenista, pós-milenista ou pré-milenista. Eu sou pró-milenista. Ou seja, ele se declara a favor do milênio. E é assim que nós pensamos. Nós concordamos e cremos no milênio bíblico, ainda que não tenhamos todos os elementos a fim de precisar sobre como ele ocorrerá. Reinado milenar de Jesus Cristo. Isso se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versos de 4 a 6. João, ele viu tronos que estavam sobre esses tronos o poder para julgar. Aqueles que estavam sobre o trono tinham o poder para julgar. Isso é uma mensagem que consola e encoraja aquela igreja, e não apenas a eles, mas também a nós. A certeza de que as promessas elas serão cumpridas. Que promessas? A promessa de que, por exemplo, o vencedor se assentaria com Cristo em seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso de número 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. O destino, então, daqueles que são salvos, ele está marcado por essa realidade. Isso diz respeito aos que são sacerdotes de Deus e de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 6, diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. O sentido do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Uma vez que o diabo está vencido,
João aqui ele está descrevendo a visão do juízo final. Ele vê um grande trono branco, que é o símbolo da justiça e vitória de Deus. Quem está assentado no trono é Deus. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O verso 6 do capítulo 21 diz: E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. João vê a Nova Jerusalém, e nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versos de 1 a 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um lado a outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E como nós lemos, todo esse acontecimento ele será visto por todos, ou seja, todos contemplarão e compreenderão o julgamento. Isso porque ninguém escapará, ninguém ficará livre desse julgamento. Vimos também no verso de número 12 que abriram-se os livros. Aqui temos o significado de que o Senhor ele tem conhecimento sobre todas as coisas, uma espécie de registro de tudo que nós fazemos. Lembrando que a salvação não é pelo que fazemos, mas a salvação é pela fé em Jesus. Isso nos garante termos o nome anotado no livro da vida. Aqueles que não têm o nome no livro da vida, aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, eles serão então condenados e lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Então vamos aqui destacar alguns pontos. Cristo assenta-se no trono como juiz. Capítulo 20, verso 11. Segundo, os mortos ressuscitarão para o julgamento. Capítulo 20, versos de 12 a 14. O julgamento será segundo as obras de cada um. Capítulo 20, verso 12. O critério para a salvação não são as obras, mas a graça. Capítulo 20, verso 15. E a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Capítulo 20, verso 14. E, finalmente, os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Versos 10 e 15 do capítulo 20 de Apocalipse. O significado do novo céu, ou Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
João aqui está mostrando a vitória de Deus, a vitória do Cordeiro e também daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O juízo final já aconteceu. Os inimigos do Cordeiro, eles foram lançados no lago de fogo. Os remidos, eles já estão reunidos ao Cordeiro. E essa nova realidade, ela é simbolizada como novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus. Vimos isso no verso 3 do capítulo 21. Aqui, toda essa visão, ela diz respeito à perfeição dessa nova realidade e também à comunhão perfeita entre Deus e o seu povo. Nós entendemos aqui que é uma referência ao céu. Aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que estão inscritos no livro da vida, são os que entrarão nessa cidade. E o que não haverá nessa cidade? Aqui uma referência ao mar, que é o símbolo de separação. Não haverá mais separação entre Deus e os homens. Não haverá mais lágrimas, não haverá morte, não haverá mais sofrimento. Deus, ele habitará com os remidos e estes, os remidos, o servirão como sacerdotes. Não haverá mais trevas, não haverá mais insegurança, não haverá mais maldição. Então, o que haverá nessa cidade? Bom, haverá a vida eterna, simbolizada pelo rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, verso 1 do capítulo 22, e pela árvore da vida, verso 2 do capítulo 22. Deus e o Cordeiro serão o centro do culto perfeito. Vemos isso no verso 3 do capítulo 22. E a comunhão plena e constante entre Deus e os remidos, verso 4 do capítulo 22. Quem não entrará nessa cidade? Bom, não entrarão na cidade aqueles cujos nomes não estiver no livro da vida. Esses serão condenados à segunda morte. Somente estará nessa cidade Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e os vencedores, aqueles que herdaram essas coisas, aqueles que têm seus nomes no livro da vida, que entregaram sua vida a Cristo, entendendo que somente pela fé em Cristo eles seriam salvos. Aplicações para a igreja hoje. A salvação, ela é garantida pela fé em Cristo e nunca ela é conquistada pelas obras. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A obra, então, ela é somente uma parte do exercício da fé. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós, então, que somos a Igreja de Cristo, hoje, devemos estar impulsionados a testemunhar, a falar do seu amor por todos, porque nós, enquanto igreja, somos instrumentos de salvação dos perdidos para que eles não sejam condenados. E uma pergunta que muitos fazem é: quando se dará o juízo final? Entendemos que o juízo final ele se dará quando da volta de Cristo. Agora, essa data da volta de Cristo, a Bíblia nos diz que ninguém sabe, somente o Pai. Devemos, então, enquanto igreja do Senhor, estarmos preparados. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É através da fé em Jesus que nós temos a vida eterna. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Muito obrigado porque o teu amor ele é manifesto a nós através de Cristo. E através de Cristo nós temos salvação. Senhor, muito obrigado também pela viva esperança que temos. Uma esperança que é baseada na certeza de que no tempo certo estaremos contigo em glória.
Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Obrigado, Senhor. Te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor. Agradeça o Senhor, aplauda o nome dEle. Aplauda o Senhor agradecendo. Jesus, te louvamos pelos teus livramentos, ó Pai. Te louvamos pelos teus milagres.